houve uma constatação que é de uma pequena lesão ligamentar no ligamento. O atleta está em tratamento com fisioterapia e será reavaliado diariamente. E aí, Quesada, qual é a real, hein? Traduzindo, poupado para pegar o Santos no próximo domingo em Itaquera. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar como a imprensa vem analisando o próximo confronto entre Corinthians e Racing Corinthians, o jogo fora de casa. E lá na Placar TV, lá no programa Opinião Placar, eles começaram com as notícias sobre o Corinthians, analisando a lesão do Memphis, né? Depay não jogará esse jogo importantíssimo. Corinthians viajou, né? Vai jogar fora de casa, porém sem o seu principal jogador, né? Pelo menos o mais caro, né? E também o mais badalado, que é o Depay. Muitas informações, é o que vamos ver a partir de agora, o que esperar também do Corinthians e a matemática para o Timão classificar para a próxima fase. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Por que começou essa frescura no Brasil de falar isso? Eu também... Isso me chamou a atenção. Por que não o holandês? Porque, sabe o que acontece? Mas é uma forma também. A Holanda... Não quer mais ser chamada de Holanda. A Holanda não quer mais ser chamada Sabia de disso? A Holanda não quer ser chamada de Países Baixos, Netherlands. O baixinho sofreu uma entorse no tornozelo. Deveria ser isso. Enfim, de qualquer maneira, o Memphis sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino de ontem e após exame de imagem houve uma constatação que é de uma pequena lesão ligamentar no ligamento. O atleta está em tratamento com fisioterapia e será reavaliado diariamente. E aí, Quesada, qual é a real, hein? Traduzindo, poupado para pegar o Santos no próximo domingo em Itaquera, né? É isso, mas quando eles falam em lesão ligamentar, a gente fica meio apavorado. Não, se for isso daí, aí você é finir, né? Aí tchau. Não há constatação de rompimento de Não, vai ligamento. fazer exames, não tem nenhuma informação oficial de que seja algo muito grave, né? Mas eu acho que podia poupar domingo, entendeu? Tem um ano inteiro pela frente. Não, tem que jogar. Mas faz sentido poupar contra o Racing, por mais que seja um time mais fraco, o Corinthians está jogando a classificação em jogo. Poupa que eu digo, quando eu digo poupar, né? Se ele tá com esse problema, não adianta colocar o cara para gravar, né? Então, o que vai acontecer? Não joga amanhã, tem ainda hoje o dia inteiro de recuperação, não joga amanhã, tem sexta, tem sábado e domingo, ou seja, são 5 dias, né? Praticamente 5 dias, né? Sim. Até o jogo, né? Então, enfim. Olha, Flavinho, esse cara é importantíssimo pro Corinthians, né? Vai passar muito pelos pés do Memphis aí a recuperação do Corinthians. Ele só precisa estar antenado com as coisas, né? Não vou voltar a falar do pênalti, porque isso já encheu bem o saco, né? Agora, tentar ser um pouco mais... se adequar muito mais e ficar mais antenado com as coisas que estão acontecendo ao redor, né? Time que deve aí bilhões, uma dificuldade imensa para pagar as contas, problema seríssimo na gestão aí do presidente. Agora, dia 26 de maio, vamos ter finalmente a reunião lá do Conselho para definir pelo afastamento do presidente do Corinthians. 10 dias. 26 de maio é uma data cabalística, né? Porque é o dia em que o Ancelotti começa a trabalhar na seleção brasileira. Verdade. E tão importante quanto isso, talvez dê mais audiência, o Corinthians afastando o presidente, né? O Corinthians consegue produzir esse tipo de coisa, né? E se for afastado, é o início de algo que a gente não sabe exatamente o que será, né? Se vai ficar pior ou não, né? Exato, é isso que eu te falo. Pode ficar pior. Mas quem que vem? O Andrés? Pois é, então, pode ficar pior, né? Se ele for impeachado, o presidente Augusto Melo, pelo estatuto do clube, qual é Então, ainda depende sucessão? de uma assembleia de sócios para definir realmente pela exclusão. Pelo impeachment. Esse é o primeiro. O estatuto diz Quem que vai determinar isso é a Assembleia de Sócios. entendi. Assembleia de Sócios E que não define. é sócio-torcedor, por exemplo, como acontece no Santos. São 300 caboclos lá que vão votar, entendeu? Não, são sócios do clube só. É o Congresso Nacional, é o Colégio Eleitoral. Isso. Quais são as possíveis escolhas aí, caso o Augusto Melo... Essa- É aberta? Romeu Tuma Júnior tem chance, presidente Essa do é a Conselho? pergunta do milhão, todo mundo quer. Agora, para querer, precisa ter um apoio ali, né? Mas pode ser qualquer um, assim? Mas vai ficar... Não tem que ter alguma mas coisa, se tipo, se der o o impeachment, quem que assume? vice-presidente... Não. Todo mundo que faz parte do conselho pode lançar. Qualquer pessoa que então é o faça seguinte, parte do conselho. Quando o Pérez foi empichado no Santos, assumiu o rolo, que era o vice-presidente dele. Não tem sede vacante, que nem no Vaticano. pouquinho. Alguém assume se o Quem presidente... que assume? Vocês estão assumiria. falando de se lançar
Não, presidente... se ele for... Não, o Stabile. O Stabile é o que assume. Osmar Stabile. Osmar Que Stabile. é vice. Do conselho. É presidente do conselho. É. Tá, então Certo. ele que Mas o se presidente do torna... conselho não é o Não, Rodolfo Tuma junto? ele é um dos vices, mas ele também está no conselho. E aí ele convoca a eleição. É isso que acontece. Não, aí ele assume e aí os caras vão decidir em quanto tempo Se convoca uma nova podem eleição. convocar. então não tem algo específico. Não. Ele assume, aí vão convocar a Assembleia dos Sócios. Se os sócios ratificarem a decisão do impeachment, ou seja, do afastamento, do impedimento do presidente seguir, aí novas eleições em até 90 dias, serão marcadas. Isso quer dizer que pode levar... Vamos lá, se acontecer agora, provavelmente lá para agosto, setembro, a gente tenha novas eleições no Parque São Jorge. Aí o que eu tinha entendido é quem pode se lançar, né? Quem pode se lançar? O Stabile, o Romeu Tuma ou qualquer outro Aquele conselheiro. Isabela, que sempre teve interessado. Isabela, o que estava recentemente lá, o Rosalá, inclusive já tem dado André Negão. entrevistas. Então é um pouco diferente, né? Roberto Andrade, Mário Gobi, Duílio Monteiro Alves, André Sanches. Duílio? Sim, todos esses caras podem. Então é um pouco diferente de... Porque, por exemplo, vou usar aqui um exemplo... Não no Palmeiras. Vou usar o exemplo que a gente tem de impeachment aqui, né? Quando o Temer acaba assumindo a presidência. Foi o vice-presidente. Então é diferente. O vice hoje do Corinthians assume de forma provisória. Até 90 dias precisa ter eleição. Então é assim que funciona. É isso, exatamente. Assume não é para cumprir cumprir o mandato todo até o final. Isso, exatamente. Ele, então, convoca novas eleições. Uma dúvida. Ô, Flavinho, também. Sim. desde que o Augusto assumiu, olha quantas pessoas foram desligadas, tá? Do financeiro. O Edgar Soares, vocês informaram ontem, né? O Edgar Soares. Não informamos nada. Edgar Soares, ele deixou o marketing do Mas ele tinha acabado de assumir. menos de um mês, dia. Ele entregou o cargo, tá? Você vê como é que a coisa tá feia lá. E ele tinha demitido os caras anteriores, ou seja, ele vem, demite os caras anteriores e depois entrega o cargo. E ainda assim a Adidas... É umas coisas loucas que acontecem no Corinthians, né? Mas assim, vamos contando aí. Conta pra mim aí, Isa. Vai. Pedro Silveira, Rosalá, Rubão do futebol, Fernando Alba do futebol. Os técnicos também, tá? Mano Menezes, Antônio Oliveira e Ramon Dias. Jurídico, Pantaleão e Unquili. Do marketing, Edgar Soares, Sérgio Moura, Vinícius Manfredi, Luiz Otávio Costa e o Sandor Romanelli. Administrativo, Marcelo Mariano. Fred Luz, consultor, que atuava como uma espécie de CEO. Base, Danilo, Dinei recentemente, Fabrício Vicentim. Jurídico e outras áreas, tá? Fernando Perino do Jurídico, Suzy Miranda, diretora social, Cris Gambaré, que foi para a CBF, futebol feminino, e da comunicação, Wagner Vilaron e a Josiane Ribeiro. E para fechar, Thales César de Oliveira, diretor de relações institucionais. Deu mais de 20. O Thiago Maranhão continua lá? Continua, deu quanto? 27 pessoas. Posso ter esquecido alguém, tá? Se eu esqueci, me perdoem, mas 27 profissionais deixaram de alguma maneira o Corinthians aí, né? O pedido na de diretoria, na cúpula do Corinthians. Olha lá, o Felipe Leroy tá mandando uma explicação. $11,99. Tá mandando uma explicação que tem uma diferença entre Holanda e Países Baixos. Sim. A Holanda, Holland, né? É uma das províncias dos Países Baixos. Amsterdã, por exemplo, fica na província de Holland. Holanda do Norte. Não, isso a gente sabe. A gente estava tentando... Não, sabia nada. Vem com essa. Ele que explicou. Que a Holanda... Não, sei sim. Que a Holanda, como a Holanda, a província da Holanda é a maior de todas, passou-se a chamar a Holanda, os Países Baixos, genericamente de Holanda. Na própria Holanda, se você olhar a torcida da Holanda em Copa do Mundo, grita Holland, não grita outra coisa. Então, Netherlands. Não, mas escreve, quando eles se referem à Holanda em inglês, Joãozinho, e na Holanda todo mundo fala inglês, é língua ensinada desde de criancinha, porque o holandês só é falado na Holanda, um país pequenininho, não serve para nada. Então, todo mundo fala inglês. Então, se referem à Holanda como Holland também. Mas é isso. Agora, de uns tempos para cá, o pessoal está querendo ser chamado de Países Baixos, né? De Netherlands, Países Baixos em português. Pays-Bas, em francês se fala Pays-Bas. Tá bom, a gente pode chamar, mas eu acho que... Não, é Holanda e tá logo. É Holanda e pronto. O grande guerreiro Netherlands, né? Até porque em Nova York tem o Holland Tunnel.
É o quê? Pronto, Holland Tunnel. O que é isso? Em Nova York. Ah, tem? É o túnel, é. Ah, então é por causa Mas a gente vai disso mudar que no túnel o nome do... Se bem que o presidente... Então tá aí, né? Entraram num papo nada a ver com aquilo que tava no começo, né? Beleza. Assunto do Memphis e tal, da nacionalidade, porém não tão relevante. Com isso, o Timão vai ali buscar essa classificação, claro. Tem essa situação do Augusto que eu falei no último vídeo, né? Quando o resultado tá indo bem dentro de campo, fora dele, ninguém vai falar nada. A partir do momento que o Corinthians não tá bem, não vem conseguindo grandes resultados como se espera, aí fora dele também começa acusações e toda aquela polêmica que a gente viu em especial no ano passado. Eu gostaria muito de saber o que vocês pensam, né? A opinião de vocês em relação ao Augusto, o futuro dele no Corinthians e também ali o desfalque do Depay, né? Vai fazer muita falta nesse jogo importante contra o Racing, porém, ainda assim, sem o Memphis, o Timão tem totais condições de chegar lá, fora de casa, e sair com 3 pontos que dariam ali uma sobrevida, pelo menos, para a última rodada da Sul-Americana, que será fora de casa, contra o Huracan. Jogo difícil, porém, o Timão tem tudo ali para ir para cima e buscar, quem sabe, essa classificação. Daqui a pouco voltaremos. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!